A gente vai falar um pouquinho dos confrontos. Atlético Goianiense e Flamengo, Atlético Paranaense e Flamengo, por exemplo, é um grande confronto, né? Foi a final da Copa do Brasil o ano passado, por exemplo. Foi a final da Copa do Brasil? Não. O Flamengo foi eliminado. O Flamengo foi eliminado para o Atlético Paranaense o ano passado, né? O Flamengo foi eliminado para o Atlético Paranaense. Então, os dois times voltam a se encontrar na Copa do Brasil. Esse confronto é bem interessante, hein, Grafa? É interessante pelo fato da rivalidade que se criou, né, entre as duas equipes. O Flamengo tinha um tabu que não vencia muito em Coritiba. O ano passado conseguiu quebrar esse tabu aí. Teve eliminação na Copa do Brasil ano passado por parte do Atlético, que eliminou o Flamengo também. Então tem uma rivalidade, acho que é o grande jogo dessa primeiros jogos de mata-mata aí da Copa do Brasil. E você vê favorito em algum desses confrontos, Grafa? Olha, Cereto, o Flamengo, mesmo o Atlético sendo um adversário muito difícil, chega como favorito, assim como Palmeiras e Bragantino, se eu não me engano. O Palmeiras tem o favoritismo, mas tudo pode acontecer, né? Jogos eliminatórios, é um campeonato diferente do Campeonato Brasileiro. Não é o pontos corrido, então é diferente. O jogo eliminatório, tu pode estar num dia bom, vencer com uma boa diferença de gols, mas tem alguns favoritos nessa rodada sim, nessa ronda sim. Lembrando que a final da Copa do Brasil do ano passado foi Atlético Paranaense e Internacional. O Atlético Paranaense foi campeão sobre o Internacional. Outro confronto bem bacana, bem interessante, é Fortaleza às 7h15 da noite e depois Corinthians e Palmeiras às 9h30 da noite. E depois tem o Troca de Passes às 11h30 da noite com a Karine Alves. O Grafite está conosco, de volta ao Grafite, para falar agora do Flamengo. O Flamengo venceu o Del Valle ontem, passou por cima do Del Valle ontem, quase descontou a goleada. Faltou um golzinho para descontar o chocolate que tomou lá no Equador. Mas foi uma vitória. E de novo os meninos do Flamengo correspondendo às expectativas, né? Como é bom ver os meninos do Flamengo jogarem. E o Lincoln é um dos meninos do Flamengo. Como não? Faz tempo que ele tá lá, mas é um dos meninos do Flamengo, o Grafite. É verdade, a gente ouve falar do Lincoln há tanto tempo já, né? 2, 3 anos já, que já acha que ele é um jogador já veterano, né? Como veterano assim, entre aspas, né? Como o Gabigol, como o Bruno Henrique. Ele é apenas um menino de 19 anos aí que tá tentando entrar. Hoje eu acompanhando os programas da grade aí, eu vi que ele foi alçado do sub-15 pro sub-20 já, uma história bem... É difícil pros meninos, e os meninos deram conta do recado, não só o Lincoln, mas a zaga do Flamengo mesmo, não foi a mesma zaga que jogou contra o Palmeiras, e deram conta do recado, na saída de bola, na organização tática. Assim, lógico que o respaldo dos jogadores mais experientes ajuda bastante, mas os meninos estão de parabéns aí. E o Flamengo fez bem, acho que depois do jogo da semana retrasada lá quando o Flamengo perdeu de 5-0, eu falei no pós-jogo em alguns programas que aquilo lá era um acidente de percurso, que não era o fim do mundo pro Flamengo. E aí a gente viu que até o Domenech no pós-jogo lá no jogo contra o Del Valle falou que foi 5-0, só que só valia 3 pontos. E algumas pessoas ironizaram quando ele falou isso, né? E ontem o Flamengo ganhou, valeu 3 pontos, ganhou de 4-0, então nada como um dia após o outro. Então, mas o Flamengo mostrou que tem força, não só nos jogadores mais experientes, mas na molecada também. Conseguiu um empate com o Palmeiras no final de semana e ontem uma vitória excepcional aí que evidencia a força do Flamengo nessa temporada. Pois é, e o Flamengo ele dá a resposta justamente no momento em que estava mais fragilizado, né? Por causa da Covid, por causa dos desfalques, por causa da goleada que tomou lá em Quito, né, a 2.700 metros, na altitude. No momento de maior pressão, ele dá a resposta com a molecada em campo e vai, joga contra o Palmeiras, ganha bonito, ganha bem do Del Valle, quer dizer, dá a resposta no momento em que mais precisava, Grafa. É verdade, dá a resposta e é nessas horas que você vê os grandes jogadores, os grandes protagonistas,
a própria diretoria do Flamengo, eu critiquei a diretoria do Flamengo na condução do caso do jogo do Palmeiras a semana passada, como foi feita, mas tem que elogiar agora também o trabalho nos bastidores, né, para dar uma assessoria, para dar um suporte para esses meninos, né, porque não é fácil para esses meninos entrar na equipe para jogar contra o Palmeiras em São Paulo, para jogar contra o Del Valle, para garantir uma classificação de Libertadores no meio de uma pandemia no cenário brasileiro e dentro do clube, né, com companheiros doentes, os meninos entraram com personalidade, jogaram, e agora fica uma dúvida boa para o Flamengo, né, o que fazer com esses meninos quando os principais jogadores voltarem, né, porque você não pode simplesmente deixar os meninos voltarem para a base e continuar a vida deles, que agora já tem um olhar diferente sobre eles, o Flamengo tem que blindar esses jogadores, tem que utilizar, acho que vai utilizar alguns agora no decorrer dos jogos, e o pessoal que vinha jogando, que infelizmente ficaram doentes, tiveram que ficar de fora, tem que abrir o olho, porque agora tá vendo que ali tem uma concorrência maior ainda com a molecada e com jogadores que já não vinham sendo utilizados. E acho que o bacana de usar a molecada é assim no Palmeiras, né? Tem sido assim no Corinthians e no Flamengo, principalmente no Flamengo, que tem tradição de botar a molecada. É claro que tem que ter a qualidade dos jogadores, né? E esses jogadores têm muita qualidade, mas tem um sentimento, os meninos eles encaram de um jeito diferente, né, Grafa? Conhecem o Flamengo, cresceram no Flamengo, estão lá desde pequeno, né? Tem um sentimento pela camisa, pela torcida, são torcedores do Flamengo, então quando entram em campo, a história é diferente. A torcida se identifica com os meninos e os meninos se identificam com a torcida. São representantes da torcida dentro de campo. É um relacionamento diferente quando vem um jogador de fora, que não conhece o clube. A gente vê vários jogadores que chegaram, que hoje vestem a camisa do Flamengo e conhecem o clube. O pessoal fala muito, aqui é Flamengo, o Flamengo é assim. Mas a molecada não, a molecada já vem lá desde os 12, 13 anos, jogando no clube, conhece o dia a dia, as dificuldades que essas divisões de base para chegar no profissional. E quando eles chegam com esse sentimento que eles estão em casa, que é o clube de coração deles, que eles torcem. Então é um sentimento diferente. Não que os outros jogadores que vêm contratados não tenham esse sentimento. No começo eles não têm, porque eles não conhecem o que é o Flamengo no dia a dia. E essa molecada não. Então essa identificação com a torcida é maior, porque eles crescem nos dias de jogos oficiais do Flamengo, eles estão lá na torcida com os torcedores acompanhando o jogo, e de repente eles estão ali no campo jogando, então esse sentimento, essa identificação aí fica muito maior quando os meninos entram em campo. E ontem ele não é mais menino, mas é um dos principais jogadores do Flamengo. O Bruno Henrique desencantou, começou no banco, entrou, depois de desencantou, fez 2 gols, e o Bruno Henrique tava todo mundo esperando o Bruno Henrique desencantar, porque o Bruno Henrique foi um dos principais jogadores do ano passado, ao lado do Gabigol, do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, enfim. O Bruno Henrique foi um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, das conquistas do Flamengo, jogando muita bola, e esse ano ainda não tinha desencantado, não tinha sido ainda o Bruno Henrique da temporada passada, Grafa. Mas, Sereto, é até normal isso daí, por tudo que aconteceu, né, a pandemia, né, isso aí é normal. Os jogadores ficaram 4 meses inativos, né, sem jogar, sem treinar. Uma coisa é você ficar 4 meses treinando, sem jogar. Uma coisa é você ficar 4 meses sem nem treinamento, estando em casa, fazendo trabalho em casa. E a gente vê que os principais jogadores que se destacaram ano passado, esse ano ainda não conseguiram ainda. O próprio Bruno Henrique, o próprio Gabigol, o Everton Ribeiro. Aí a gente falou de Soteldo agora há pouco, falou do outro menino, do Sanches. Então, ou seja, é normal isso daí. Os grandes jogadores que tiveram destaque o ano passado, os números do Bruno, 64 jogos e 35 gols. Aí quando você vem num período inativo como esse, é normal. Acho que eu vejo como normal essa fase de transição do jogador, né, de recomeço de temporada, porque o ano passado foi muito bom, e a expectativa é que esse ano seja melhor. Só que é difícil repetir ou fazer melhor do que fez o ano passado. Por isso a cobrança fica desse tamanho. Não é o mesmo Bruno Henrique, mas é difícil voltar. Ainda mais pela pandemia, por tudo que aconteceu, Sereto. E ele, Bruno Henrique, é um jogador que depende demais do condicionamento físico, né? Pela explosão, pela velocidade, e o que o Grafite está falando, ele tem toda a razão. O Arrascaeta, esse está jogando muita bola. O Arrascaeta, contra o Palmeiras, pegou o jogo, botou o jogo no bolso. Ontem, de novo, jogou muita bola. Tá jogando muita bola, seja centralizado, seja mais aberto.
Ele é um jogador, a qualidade todo mundo sabe, ele tem uma qualidade absurda, né? Mas parece que ele está cada vez mais à vontade com essa camisa do Flamengo, Grafa. É verdade, quando ele joga da maneira que ele jogou contra o Palmeiras e como ele jogou ontem, com mais liberdade, aí é que ele rende mais ainda, né? Quando ele fica restrito a um lado do campo, até porque é normal ele ficar restrito ao lado do campo, porque quando joga com o Bruno Henrique, com o Gabriel Barbosa, com o Everton Ribeiro, é difícil ele ter essa movimentação, até porque ele tira espaço do outro companheiro. Só que nesses jogos que ele não tinha todos esses companheiros à sua volta, ele teve a liberdade para trabalhar, ele teve a irresponsabilidade de não guardar a posição. E isso é importante para o Arrascaeta, né? E ele cresceu muito de produção. Eu acho que foi no Seleção hoje que mostraram o mapa de calor dele dos jogos, e realmente a movimentação dele em campo era bem intensa em vários setores. Quer dizer, porque com o Jesus, no comando do Jesus, embora fosse um modelo de jogo, um sistema de mais mobilidade, onde os jogadores tinham liberdade de movimentação, ele partia sempre do lado para dentro, né? Da ponta esquerda para o meio. E o Everton Ribeiro da ponta direita para o meio. Com o Domenech, pelo menos tem sido assim na maioria dos jogos, ele está mais centralizado por trás dos atacantes e com liberdade para armar o time. E aí ele tem um passe espetacular e quando chega na área, chega bonito, né, Grafa? Então, e ele gosta de pisar na área, né? Ele sempre entra na área ali atrás do centroavante, atrás dos outros atacantes. Ele se destacou muito no Cruzeiro jogando dessa maneira, né? Tanto é que na época que ele estava durante a Copa de 2018, ele estava no Cruzeiro jogando fino da bola, e na Copa ele não tinha chances com o treinador uruguaio, porque é um sistema de jogo diferente. E hoje no Flamengo ele joga com mais liberdade, e isso aí evidencia mais a característica do Arrascaeta, que é o passe, o toque, a jogada de efeito, e isso daí vem sendo importante para o crescimento dele. E o que ele jogou domingo na arena do Palmeiras foi brincadeira. Ele ditou o ritmo do jogo da equipe do Flamengo, mesmo com a molecada em volta ali, ele conseguiu ser o maestro da equipe. E ontem também, o passe que ele dá para o Bruno Henrique no quarto gol, se eu não me engano, é um passe que é muito difícil, não é qualquer jogador que faz esse tipo de jogada. 5h51, você está no Tá Na Área, e a nota de preocupação para a torcida do Flamengo é o Gabigol. O Gabigol saiu machucado ontem, é uma lesão ligamentar do tornozelo direito. Não se sabe exatamente da gravidade dessa lesão. O Flamengo ele não dá prazo de retorno para o Gabigol. Provavelmente vai ficar de fora já do próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro. Não sei de quantos jogos ele vai ficar de fora, mas é uma lesão que não deve ser tão simples. E ele saiu botando culpa no gramado, né? O gramado do Maracanã, que acabou de ser trocado, o gramado do Maracanã era muito ruim. Aparentemente, pela televisão, dá a impressão de ter ficado um pouco melhor, mas pelo visto continua ruim, né, Grafite? Visualmente, Sereta, a gente vendo aqui de fora, sem estar lá no Maracanã, dá a impressão que tá bom, mas a gente sabe, eu já vi jogar em gramados assim e fica muita areia embaixo, né? E aí o jogador não tem a estabilidade para fazer os movimentos, que a grande... o pessoal fala, mas o jogador só tem que correr, mas tem os movimentos, a freada, o frente e costa, vai e volta, as ações, você tem que ter uma estabilidade assim. Quando tem areia por baixo, por mais que você jogue do trava de alumínio ou trava de borracha, não estabiliza, não fica, aí acaba escorregando. Aí quando ele dá a escorregada, que ele bota o pé no chão que escorrega, que ele faz a torção ali no ligamentar, deve ter dado, espero que seja isso, uma esticada, né, no nervo, no ligamento, e aquilo ali realmente incomoda bastante, dói, não chega a ser tão grave, mas incomoda e vai deixá-lo de fora por alguns jogos aí, por alguns dias de molho, sim. Segundo alguns especialistas, esse tipo, os médicos, né, esse tipo de contusão, o jogador fica afastado pelo menos 2 semanas. Não é a posição oficial do Flamengo, mas a gente acredita que deve mesmo ficar afastado pelo menos por 2 semanas, o que dizem os especialistas. Agora o Botafogo. Atenção para a notícia: Paulo Autuori não é mais técnico do Botafogo.